Vamos lá, gente. Nossas dúvidas do nono ano. Começando pela página 157. Ele diz: o estacionamento representado a seguir tem área igual a 5.500 metros quadrados. Ele dá um estacionamento retangular de área de 5.500 metros quadrados. As dimensões desse estacionamento são x e 2x mais 10, ou seja, a base e a altura, comprimento e largura. Aí ele diz: escreva uma equação de segundo grau que pode ser utilizada para calcular a medida da largura e do comprimento desse estacionamento. Gente, ele quer uma equação do segundo grau que represente a área deste estacionamento. Lembrando que a equação de segundo grau é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Toda a equação de segundo grau ela é igual a zero. Ela vai ser calculada, ela vai ser representada igual a zero. Então vamos lá, ele me deu a área do retângulo. Se é um retângulo, quem é a área dele? A área do retângulo é a base vezes a altura. Então eu tenho a base 2x mais 10. 2x mais 10. Vezes a altura, x. E isso vai ser igual à área. Quem é a área? 5.500. Aqui eu tenho uma multiplicação de dois termos por um termo, ou seja, um binômio por um monômio. Eu vou ter que fazer o quê? A propriedade distributiva. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 10 vezes x, 10x. Igual a 5.500. Esta forma aqui está na forma de uma equação do segundo grau? Não. Por quê? Porque essa minha igualdade está para 5.500. E a igualdade que eu preciso é para quem? Para zero. Então eu vou arrumar a minha equação. 2x2 mais 10x menos 5.500 igual a zero. Está aí a minha resposta. Essa equação de segundo grau, quando eu resolver, eu vou achar o valor de quem? Do x. A variável está em grau 2. Quando eu achar o valor do x, eu vou poder achar a base e vou poder achar a altura. Por curiosidade, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O exercício não pediu isso. Mas vamos lá, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é sempre quem acompanha o x2, é o 2. O B é sempre quem acompanha o x, é o 10. E o C é o termo independente, 5.500. Então está aí a minha equação de segundo grau que representa a área desse terreno. Vamos para as outras. Gente, no exercício 2, ele me dá várias equações e ele pergunta quais são as equações do segundo grau. Então vamos lá. Letra A variável é o x. Quem é o expoente dessa variável? Eu tenho o expoente 2 e tenho o expoente 1. Se eu tenho o expoente 2, essa equação é do segundo grau. Então essa eu teria que marcar. A variável aqui é o x. E o expoente dela vale quanto? Vale 1. Então essa aqui é uma equação do primeiro grau, não me serve. Letra C, a variável é o y. E o y tem expoente 2. Se ele tem expoente 2, essa aqui é uma equação do segundo grau. E, Tomé, peraí, eu tenho x, que tem o expoente 2 e tem o expoente 1. Só que esse x2 aqui está sendo multiplicado por quem? Por zero. Se ele está sendo multiplicado por zero, eu não tenho mais esse elemento x2, porque 0 vezes x2, esse termo vai desaparecer. E qual é a principal definição da equação de segundo grau? O A tem que ser sempre diferente de quem? De zero. É a condição de existência da equação. Então isso aqui não é uma equação de segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Aqui nós temos uma equação que ainda não foi finalizada. Isso aqui é um produto notável. Eu tenho A menos B ao quadrado. É o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então vai ser o quadrado primeiro, 3k ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a zero.
3k ao quadrado vai dar 9k ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12k. Mais 4 igual a zero. A variável é o k e ela está em grau 2. Então isso aqui é uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho duas variáveis e as duas variáveis têm expoente 1. Então isso aqui seria uma equação do primeiro grau. Não vamos marcar. Questão 3. Me pedindo para fazer a letra A, a letra D e a letra F. Ele me dá as equações do segundo grau e ele quer saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Gente, vamos lembrar aqui. O A está sempre junto do x2. O B está sempre junto do x. E o C é o termo independente. Ele não depende do valor do x. Então vamos procurar aqui. x2, a variável está em grau 2. Então quem está acompanhando ela é o A. Então eu tenho o A é igual a 1. O B acompanha o x, é igual a 13. E o C é o termo independente, 36. Aqui é uma pegadinha que eles estão fazendo. Eles trocaram a ordem dos elementos. Esse não é o A, esse não pode ser o B, esse não é o C. Ele está trocando todo mundo de ordem. Ou seja, eu tenho que saber sempre essa formação. O A é quem acompanha o x2. Então eu vou procurar. A variável x2 está aqui, ó. Se a variável x2 está aqui, quem é que acompanha ela? O menos 12, que é o A. Então o A é igual a quanto? Menos 12. O B é quem acompanha o x. O 12 não tem x e o 5 tem x. Então quem acompanha o x é o B, 5. E o C é o termo independente. Ele não depende da variável, 12. Nessa aqui, o mesmo critério. Ó. Eu tenho que procurar a variável em grau 2. Variável em grau 2 está aqui. Então quem acompanha ela é o A. Então o A, quem é que está acompanhando o x2? P mais 2. Quem é que está acompanhando o x? O x está aqui, ó. Então quem está acompanhando o x? O B vai ser igual a quem? Menos 2P. Eu tenho C? Não, não tenho C, então o C vale quanto? Zero. Está aí a nossa próxima questão. Quinta questão. A 4 não teve dúvida. Quinta questão. Ele diz que a Marcela desenha um quadrado. Qual é a característica do quadrado, gente? Ele tem todos os lados iguais. E os ângulos internos também são congruentes, né? Todos 90 graus. Ele diz que a área do quadrado é 225 metros quadrados. E que o perímetro é 4x. Gente, esse perímetro aqui, ó, é só para eu determinar quem vai ser o lado. Por isso que ele vai desaparecer do problema. O perímetro é 4x. Como é que a gente acha o perímetro de um quadrado? Né? Somando os 4 lados? Então como é que eu vou descobrir o lado do quadrado? Eu vou pegar o perímetro e vou dividir por quanto? Por 4. Então o perímetro, o lado dele é quem? X. Então o lado é x, x, x e x. Ele diz que a área do quadrado é 225. Quem é a área do quadrado? A área é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então tem a área é 225, mas a área não é lado vezes lado, então é x vezes x. X vezes x é igual a 225. X vezes x, x2 é igual a 225. Ele quer uma equação de segundo grau. Isso aqui está na forma da equação de segundo grau? Não, porque a equação de segundo grau é sempre igual a zero. Então eu vou ajeitar. x2 menos 225 igual a zero. Está aí a minha equação de segundo grau, que representa a área deste quadrado. Nesse exercício, número 6, ele quer que você classifique a equação como completa ou incompleta. De novo, vamos lembrar, a equação de segundo grau é ax2 mais bx mais c igual a zero. O que caracteriza uma equação completa? Ela tem o a, tem o b e tem o c. Quando ela não tem o b, ou não tem o c, ou não tem nem o b e nem o c, ela é chamada de incompleta. Então vamos ver. Nessa aqui, ó, vamos determinar a, b e c. A é sempre quem acompanha o x2. O A sempre tem que existir. O A sempre. Qual é a característica da equação do segundo grau? O A tem que ser diferente de zero. É a condição de existência dela. Senão ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Então tem. O A é 4. O B. B é quem acompanha o x. Eu tenho o termo acompanhando o x? Não. Então o B é quem? Zero.
E o C é o termo independente, menos 8. Então essa aqui é uma equação incompleta. Embaixo, vamos lá, de novo. Quem é A, quem é B e quem é C? A é quem acompanha o x2. Quem é que acompanha o x2? Meio. Quem acompanha o x? O 4. Quem acompanha o x0, que é o termo independente? Ó, termo independente, eu tenho aqui, ó, 4x2 menos 8 era x elevado a 0. Ó. X elevado a 0 vai dar quanto? 1. Então vai ficar 8 mesmo. Então, ó, quem é o termo independente? Quem é que não depende do x? O menos 1/3. Eu tenho o A, tenho o B e tenho o C. Então essa aqui é uma equação completa. Está aí o exercício 6. Gente, exercício muito tradicional, principalmente para quem vai fazer concurso, tá? Tanto do fundamental quanto do médio. Ele me dá uma equação do segundo grau na variável x, ela que está em grau 2. Então vamos lá. Se ele me der uma equação do segundo grau, eu consigo determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então vamos determinar isso. A é igual a 2P menos 6. Quem é o B? P mais 4. P mais 4. E quem é o C? Menos 5. Ele quer saber o valor do P para que isso aqui seja uma equação de segundo grau. Quando é que isso aqui vai ser uma equação de segundo grau, gente? Quando ela tem o A, vai ter o B e vai ter o C. É isso? Tem que acontecer de ter o A, o B e o C? Não, ela sempre vai ter que ter quem? O A. Qual é a principal característica? A condição de existência. O A sempre tem que ser diferente de quem? De 0. E quem é o A? Né? 2P menos 6? Então, 2P menos 6 tem que ser diferente de quem? De 0. Então vamos resolver. 2P tem que ser diferente de 6. P tem que ser diferente de 6 dividido por 2. P vai ter que ser diferente de quem? De 3. Qualquer número que eu colocar aqui menos o 3, essa equação vai sempre o quê? Existir. Se ela vai sempre existir, ela vai ser sempre o quê? Do segundo grau. Por que que esse cara aqui não pode ser 3? Vamos lá. Se o P for 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. 0 vezes x2, essa parte aqui, ó, esse termo vai desaparecer. Ela vai virar uma equação do primeiro grau. Então, sempre que ele falar condição de existência, para que a equação seja do segundo grau, para que ela exista, o A tem que ser sempre o quê? Diferente de 0. Então, a condição de existência é A ser diferente de 0. Sempre que ele falar de equação do segundo grau, a primeira coisa que tem que vir na cabeça não é a fórmula para resolver. É que o A sempre vai ter que ser diferente de 0. Vamos para uma outra questão. Gente, questão 8. Ele dá uma equação e pede que você escreva essa equação na forma da equação do segundo grau. Então você tem que pegar isso tudo aqui e escrever na forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Só que para poder escrever na forma da equação do segundo grau, eu vou ter que resolver esse binômio aqui, ó. Eu tenho x menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que nós já fizemos numa questão anterior. Então vamos lá, tem duas opções. Ou eu já faço o MMC, que é o que eu vou fazer, e depois vou fazer esse binômio. Então o MMC aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes x, x, igual 2 vezes 3x, 6x, mais 2 vezes esse produto notável. 2 vezes o produto notável, x menos 1 ao quadrado. Então eu tenho 2 mais x igual 6x mais 2 vezes o produto notável. Quadrado primeiro, x2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó, 2 vezes, ou 2, vai descer multiplicando todo mundo. Ó. 2 vezes 1, 2 vezes x, menos 2x. Mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. O que eu vou ter que fazer agora? A distributiva. Ó. Acabou de aparecer a minha variável de grau 2, é o que eu vou precisar para poder escrever a equação do segundo grau. Então eu tenho 2 mais x igual a 6x mais 2 vezes x2, 2x2.
2 vezes menos 2x, menos 4x. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou ajeitar, passar todo mundo para o outro lado. Como é que vai ficar? 2 mais x menos 6x menos 2x2 mais 4x menos 2 igual a 0. Então, ó, repetir 2 mais x, todo mundo que vai mudar de membro vai fazer a operação inversa. Mais, menos, menos, mais, menos. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Menos 2x2, menos 2x2, ó, 4x com x, 5x, menos 6x, menos x. Menos 2 com mais 2, cancela, são opostos. Então, igual a 0. Então, essa equação toda aqui é escrever a mesma coisa de escrever menos 2x2 menos x igual a 0. Tomé, mas teria outra maneira de eu escrever? Ou eu posso pegar isso tudo aqui e multiplicar por menos 1 se eu quiser. Por que eu vou fazer isso? Porque é para não deixar o A negativo. É uma das maneiras que a gente costuma fazer. Eu não quero trabalhar com A negativo. Então, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, vai ficar 2x2 mais x igual a 0. Está aí a minha equação de segundo grau. Gente, agora a página 161, número 14. Outro exercício muito tradicional. Ele me dá uma equação de segundo grau, pede o valor de uma outra variável, que nós vamos chamar de parâmetro, tá? Variável da equação é o x, ela que está em grau 2. Todas as outras letras que vêm a mais na equação vão ser chamadas de parâmetro. Então ele quer saber esse parâmetro aqui, o valor de m, para que essa equação tenha uma raiz nula. Ih, Tomé, peraí. Raiz nula. Quando você explicou as equações incompletas, eu falei de dois casos. O primeiro caso, eu posso ter uma equação ax2 mais bx igual a 0. O que acontece aqui? O c é igual a 0. Sempre que o c for igual a 0, eu tenho uma raiz que é igual a 0, ou a outra raiz é menos b sobre a. Eu queria um segundo caso. Se a nossa cola ax2 mais c igual a 0. Quem está faltando aqui? É o b. O b é igual a 0. Quando o b é igual a 0, as raízes são opostas ou simétricas. É aquela fórmula chata, ó, mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Tome, ele quer saber o valor do m para que eu tenha uma raiz nula. Ou seja, aqui eu tenho uma raiz nula. Raiz nula, a raiz tem que ser igual a quem? A 0. Então, toda equação para ter uma raiz nula, o c vai ter que ser igual ao quê? A 0. Então vamos voltar tudo. Você falou lá no início que quem não sabe o A, o B e o C, não sabe praticamente nada da equação de segundo grau. Então vamos reescrever ali. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A? Quem acompanha o x2? 5. Quem é o B? Quem acompanha o x? 3. Quem é o C? É o que sobrou, é o termo independente. 2m menos 2. E sempre que a equação tem que ter uma e somente uma única raiz nula, o que tem que acontecer? O C tem que ser igual a 0. Então, quem é o C? 2m menos 2. Então, 2m menos 2 tem que ser igual a 0. Logo, 2m é igual a 2. m é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, toda vez que ele falar, calcular o valor de um parâmetro qualquer, uma letra qualquer, sem ser a variável, para que a equação tenha uma raiz nula, foi lá no início da definição. Uma raiz nula, o c sempre tem que ser igual ao quê? A 0. Então, está aqui, quando o m for 1, ó, 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. O c vai desaparecer, vai ficar só o a e o b. Se vai ficar só o a e o b, eu tenho uma raiz nula. Sempre uma raiz nula. Vamos para outra. Agora, no exercício 15, ele pede para resolver a equação de segundo grau. Gente, por enquanto nós só aprendemos a resolver equações incompletas. Primeiro tem que aprender tudo de incompleta, para depois começar a estudar as completas.
A gente não pode passar uma coisa na frente da outra. Então, primeiro eu resolvo as incompletas, todos os parâmetros das incompletas, para depois começar a resolver as completas. Por que ele está dizendo que o universo são os reais? Ele está dizendo que a resposta pode ser qualquer número real. Então, vamos lá. X mais 2 ao quadrado. Numa outra aula, eu vou fazer umas variantes desse tipo de exercício aqui. Eu quero agora, no momento, lembrar do produto notável. Isso aqui é o A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó. Desce o 2 multiplicando todo mundo. Ó. 2 vezes 2, 4x mais 4x mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4, igual a 4. Está na forma da equação do segundo grau? Não, tem que ajeitar. Então vai ficar x2 mais 4x mais 4 menos 4 igual a zero. Mais 4 e menos 4 são números opostos ou simétricos. Então minha equação ficou x2 mais 4x igual a zero. Eu tenho o A, que acompanha o x2, eu tenho o B, que acompanha o x, eu não tenho quem? O C igual a zero. Quando eu tenho C igual a zero, eu já te dei 50% do exercício. Por que eu te dei 50% do exercício? Porque o x é igual ao quê? A zero. Uma raiz é sempre nula. Ou x é igual a menos b sobre a. Então, uma resposta já está aqui, 50% da questão. X é igual a zero. Ou x é igual a menos b sobre a. X é igual a menos b. O oposto de 4, menos 4. Sobre o a, que vale 1. Menos 4. Então, quem são as respostas? 0 ou menos 4. A letra G não está na forma da equação de segundo grau, gente. A equação de segundo grau é igual a quem? A zero. Então, eu tenho que ajeitar isso aí. Vou ajeitar. 6x2 menos 5x igual a zero. De novo, ó, quem está faltando? O C. Então, eu tenho aqui, ó, C igual a zero. Se o C é igual a zero, eu já sei que uma das raízes é zero. Ou x é igual a menos b sobre a. Então, ó, 50% já foi aqui. Vou atrás dos outros 50%. X é igual a menos b. Menos b quer dizer o oposto do b. O oposto de menos 5, 5. Sobre o a, que é 6. 5 sextos. Então, minha resposta é 0 ou 5 sextos. Está aí minha solução. Gente, a letra I, ele já dá direto à equação formada. Quem é que está faltando aqui? De novo, quem está faltando, ó, é o C. C igual a zero. Então eu podia fazer direto aplicando a fórmula. Mas para não ficar confuso, e muita gente tem essa confusão, eu vou fazer o IMC para tirar esse denominador. Se eu vou tirar o denominador aqui, é 1, 1 e 4, 1 e 4. Então vai ficar 3x2 mais, menos, né? Menos 20x igual 4 vezes 0, 0. Se falta o C, uma das raízes é 0. Ou x é igual a menos b sobre a. Então, 50% eu já te dei, ó. X igual a 0. Vou para os outros 50%. X é igual a menos b. O oposto do b, quem é que está acompanhando o x? Menos 20. Então, 20 sobre o a. 3. Quem é a solução? 0 ou 20 terços. Está aí a solução da equação.